O homem peca porque é mau, e não se torna mau por pecar. Isso torna a ideia mais clara e lógica, afirmando que a maldade é a causa do pecado, e não sua consequência. Se alguém diz, eu pequei porque o diabo me fez pecar, o conceito pode ser explicado assim: o homem peca porque é mau, não porque o diabo fez pecar. Aqui, a responsabilidade pelo pecado recai sobre a natureza pecaminosa do homem, e não apenas sobre uma influência externa do diabo. O diabo pode até tentar, mas o pecado vem da maldade já presente no coração humano. A narrativa de Caim e Abel, no livro de Gênesis, capítulo 4, é frequentemente citada como evidência a favor do livre-arbítrio humano. No entanto, uma análise cuidadosa do texto bíblico, sobretudo da advertência de Deus a Caim em Gênesis 4:7, contradiz essa interpretação. O livre-arbítrio, entendido como capacidade de escolher entre o bem e o mal de forma neutra e autônoma, não se sustenta nesse contexto. Pelo contrário, o texto destaca como a natureza corrompida do ser humano, especialmente após a queda, condiciona suas escolhas e o torna vulnerável ao domínio do pecado. A linguagem usada por Deus ao falar com Caim reflete essa realidade, evidenciando que não há uma liberdade moral plena. Primeiramente, é importante observar o que a Bíblia diz sobre a condição humana após a queda de Adão. Em Gênesis 6:3, Deus declara que o homem é carnal, o que significa que, após a queda original, o ser humano passou a ser dominado por uma natureza pecaminosa. Essa condição carnal afeta profundamente todas as suas escolhas, impedindo-o de agir com neutralidade moral e de escolher o bem sem estar inclinado ao mal. Essa inclinação natural ao pecado, derivada da queda, coloca o ser humano em constante oposição ao que é moralmente bom, limitando sua capacidade de fazer escolhas verdadeiramente livres. Quando analisamos Gênesis 4:7, Deus diz a Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A escolha das palavras aqui é extremamente significativa. O termo, o pecado jaz à porta, vem do hebraico, rabás, que descreve algo agachado, portanto, capaz e pronto para atacar. O pecado é retratado como uma força ativa, à espreita, pronta para dominar Caim, caso ele sucumba. Isso não sugere que o pecado seja uma simples opção entre várias, mas que ele exerce uma pressão e uma presença constante na vida do ser humano, especialmente na condição carnal em que Caim se encontrava. Outro aspecto importante é a advertência de Deus na frase: o seu desejo é contra ti. O pecado, aqui personificado, é descrito como algo que tem um desejo próprio, submeter e dominar Caim. Novamente, isso não aponta para uma escolha livre e equilibrada entre o bem e o mal, mas para uma luta desigual, onde Caim já está inclinado ao pecado por causa de sua natureza carnal. Ele não está em uma posição neutra, pelo contrário, a presença do pecado já exerce uma influência decisiva sobre ele. Quando Deus diz, a ti cumpre dominá-lo, ele não está sugerindo que Caim possua plena capacidade de resistir ao pecado por conta própria. A palavra hebraica, marshal, traduzida como dominar, implica governar algo que já está exercendo controle. Isso indica que, para resistir ao pecado, Caim precisava lutar contra a força que já estava tentando subjugá-lo. A batalha que Deus descreve não é uma simples escolha entre alternativas morais, mas uma luta contra uma força que já exerce controle sobre o ser humano. Sendo carnal, Caim está naturalmente inclinado ao pecado, e essa inclinação torna sua existência muito limitada. Essa limitação se torna evidente na continuação da história. Apesar da advertência clara de Deus,
Caim cede ao pecado assassinando seu irmão Abel. Esse desfecho ilustra como, mesmo com advertências divinas, Caim não teve a capacidade de resistir ao pecado por conta própria. Sua natureza carnal o levou a seguir seus impulsos pecaminosos, demonstrando que ele estava sob o domínio do pecado. Isso evidencia a incapacidade do homem caído de agir em plena liberdade moral. A narrativa de Gênesis, portanto, não reflete um cenário de livre-arbítrio, mas sim de uma humanidade influenciada pelo pecado. Assim, o que Gênesis 4:7 revela é a condição humana após a queda. Uma condição em que o pecado não é apenas uma possibilidade distante, mas uma presença ativa e constante, sempre pronta para dominar o ser humano. Caim, como representante da humanidade caída, já estava inclinado ao mal antes mesmo de cometer o ato de assassinato. A advertência de Deus, longe de sugerir uma liberdade moral, indica que o pecado é uma força que o homem precisa lutar para resistir, mas contra a qual, sem a graça divina, ele está fadado a falhar. A frase, o seu desejo será contra ti, é um lembrete de que o pecado não é algo passivo, mas uma força que procura controlar e destruir o ser humano. Essa realidade é amplamente confirmada nos escritos do apóstolo Paulo, que aborda a luta do ser humano contra a carne em várias de suas epístolas. Em Romanos 7, 14, 24, Paulo descreve a condição do homem sobre o pecado, afirmando: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Aqui, Paulo reforça a ideia de que a carne, ou seja, a natureza pecaminosa, domina o ser humano, impedindo de fazer o bem que ele deseja. Ele continua, porque no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Esse trecho é um eco claro do que Gênesis 4:7 revela sobre a luta interna do homem contra o pecado. Paulo explica ainda mais em Romanos 8:7-8. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Essa afirmação demonstra que a carne, que define o estado do homem após a queda, o impede de agir de forma moralmente neutra ou boa. A natureza carnal é, por sua própria definição, oposta a Deus, inclinada ao pecado, o que torna o livre-arbítrio, como muitas vezes é entendido, impossível. Assim, como no caso de Caim, a carne exerce controle sobre o ser humano, inclinando constantemente ao mal. Portanto, a passagem de Gênesis 4:7, juntamente com as palavras de Paulo sobre a carne, não sustenta a ideia de um livre-arbítrio como uma escolha neutra entre o bem e o mal. Pelo contrário, elas mostram que, após a queda, o ser humano está sob o poder do pecado, sendo continuamente tentado e influenciado por ele. A narrativa de Caim e Abel ilustra como o pecado já exerce uma influência dominante na vida do homem carnal, e como essa influência torna impossível a liberdade moral plena sem intervenção de Deus. O livre-arbítrio, conforme entendido por muitos, simplesmente não encontra apoio nessas passagens, que descrevem a luta constante do homem contra um inimigo que já está à porta, pronto para dominar. Se você gostou desse conteúdo e quer mais discussões como essa, não se esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar com seus amigos. Seus comentários são muito importantes para nós. Então, deixe sua opinião, dúvida ou sugestões aqui embaixo. Vamos continuar esse debate juntos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.